Pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de todos, né? É uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre pecuária, né? E o importante é isso aí, né? Eu queria até deixar ali porque essa troca de experiência que é o objetivo do café, a gente se encontrar e trocar essas informações nessa troca de experiência, né? Para que isso aconteça, a gente tem os nossos apoiadores, as empresas que apoiam o café. A Semente Soesp, Boitel Chaparral, a Liane Veículos, a Premix, o Tênis Clube, a Raça Forte, a Raposo Pneus, que vai sortear uma ordem de serviço no final. Então, todo mundo não esqueçam de assinar a lista para a gente poder sortear no final. A WY Soluções Elétricas, a Leilo Sul, GPB, a Adubos Ferticel, a Coima, Cicobi Credivale, De Carvalho John Deere, Bolos da D e a SAP, empresa minha e do Gustavo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre confinamento e semi-confinamento. Esse ano vai ser viável ou não? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Mas primeiro, todo mundo aqui já conhece, mas para a gente nivelar, né? Definir um pouco o que é o confinamento, né? Então, o confinamento, nós vamos reunir os animais em umas instalações e eles vão ficar lá e nós vamos levar toda a alimentação, tudo o fornecimento. Então, o animal vai andar menos, vai ter uma condição de bem-estar melhor e aí a gente consegue um desempenho melhor. Então, por que o confinamento está crescendo cada vez mais, né? Esse ano aí, a estimativa é em torno de 6 milhões de cabeça, até 7, vai depender do ânimo da turma, né? Mas tem crescido ano a ano, o confinamento tem crescido. E por que tem se dado tão bem assim, né? Com o confinamento, a gente consegue acelerar o crescimento e engorda dos animais. Aquele boi de 4, 5 anos, 3 anos, até 3 anos hoje, com o confinamento já diminuiu muito, né? Então a gente acabou reduzindo o ciclo de produção da pecuária e o tempo do animal chegar até o abate, né? Por exemplo, quem tem aí, trabalha com cria e confina, com 18 a 24 meses já está conseguindo abater os animais, né? Então, a estratégia de confinamento e semi-confinamento é uma estratégia que a gente consegue acelerar muito o desenvolvimento do animal e a gente acaba aumentando o número de abates. Então, toda propriedade que passa a adotar o semi-confinamento ou semi-confinamento, ela aumenta o número de animais abatidos por ano, né? Então é uma estratégia muito interessante, né? Você consegue melhorar a qualidade e o acabamento de carcaça dos animais, né? Então eu peguei até uma propaganda do Sérgio lá da Chaparral, que patrocina o nosso café. Ele foi premiado por causa da qualidade no circuito Nelore lá de qualidade de carne. Então o animal confinado, você acaba conseguindo colocar mais acabamento, mais gordura e com isso você melhora a qualidade da carcaça. O animal que come concentrado, ele deposita mais gordura do que o animal que come pastagem pelo mesmo ganho. Então, por exemplo, se você tiver um animal ganhando 1 quilo de peso a pasto, ele vai depositar menos gordura do que um animal que está comendo concentrado. Então, você acaba, quando você monta uma estratégia de confinamento e semi-confinamento, você aumenta a deposição de gordura e acaba melhorando a qualidade da carcaça, né? A gente aproveita melhor os recursos forrageiros. Por quê? Veja bem, todo mundo precisa que os animais tenham alimento na época da seca também. Então, o que o produtor médio faz? Durante o verão, ele trabalha com uma sublotação para sobrar forragem para a época da seca. Mas se você tem confinamento na propriedade, tem semi-confinamento, o que você pode fazer? Você explora o potencial das suas pastagens durante o verão
Porque quando chegar na seca, você tem uma estratégia para levar aqueles animais mais erados para o confinamento ou semi-confinamento e aliviar a propriedade. Então, você pode usar melhor o pasto no verão. Então, é uma estratégia que, além de melhorar a engorda dos animais, mas ele também favorece que você aproveite melhor as pastagens, né? E a gente aqui, todo mundo é ecologista, né? A gente sabe que quando você diminui a idade de abate, o animal vai ficar menos tempo emitindo metano. Então, com isso, você diminui a emissão de gases efeito estufa, você diminui a emissão de metano e você melhora o meio ambiente. A gente sabe que o maior problema são o uso de combustíveis fósseis, né? Esses dias eu estava vendo, hoje de manhã, falando que, por exemplo, a aviação, ninguém abre mão de voar de avião, né? É um dos transportes mais utilizados no mundo, é 3% da emissão de gás de efeito estufa, que é mais do que o Brasil emite. Então, a gente tem... o pessoal quer colocar a culpa no boi para não abrir mão dos confortos que a gente tem com o uso de combustíveis fósseis. Mas quando a gente, no confinamento, com o uso de ionóforos, com várias tecnologias que a gente usa, a gente acaba produzindo uma carne mais ambientalmente correta, né? E quais são as vantagens de eu ter um confinamento? A principal é o aumento da eficiência produtiva, aquilo que eu falei. Você aumenta o número de abates da sua propriedade. Então, uma propriedade que abatia 100 cabeças, se ela tem um confinamento, ela vai abater 150, 200, porque ela melhora a eficiência da propriedade. Você vai tirar aquela categoria que come mais pasto e vai tirar ela da propriedade, independente se você levar para um confinamento, para um boitel ou para um semi-confinamento. E vai sobrar mais pastos para as demais categorias. Então, você acaba aumentando a oferta de capim na propriedade e, com isso, você consegue abater mais animais que vão para o confinamento e em 90, 120 dias já vão estar prontos, né? Você tem uma certa previsibilidade. Você colocou o animal hoje no confinamento, você sabe, dependendo do seu ganho de peso, da dieta que você trabalha, do peso do animal, daqui 100 dias, 120 dias ele vai estar pronto para o abate. Então você tem uma certa previsibilidade quando você trabalha com o confinamento. E você libera pastagens na época da seca que a gente já falou, né? Mas nem tudo são flores, né? Também tem as suas desvantagens. Normalmente, uma das piores desvantagens é a quantidade de máquina e estoque de alimento que eu tenho que fazer na propriedade. Além da gente ter que fazer um investimento grande em maquinário, a gente também tem que fazer um investimento grande em instalações para poder armazenar alimento. Então, a gente tem que ter um estoque lá, regulador de alimento, e isso custa dinheiro, são uns investimentos elevados que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter instalações adequadas, então tem que ter um investimento grande em bem-estar animal, em água de boa qualidade, concretar coxo, em alguns casos fazer cobertura. Então são os investimentos elevados que a gente faz em instalações, né? A gente tem o problema de sanidade agora nessa época do ano, problema de poeira, o inverno aumenta casos de pneumonia, então você tem aumento de mortalidade, então você tem os protocolos que são mais caros que aqueles que a gente usa normalmente na pastagem. O custo, no custo do confinamento é baixo, mas em relação ao que você tem em pastagem é bem... E o mais difícil, né, é o mercado. Se no boi de pasto a gente fica sujeito ao mercado, no confinamento é muito mais isso, porque o boi está pronto, se você deixar lá no confinamento, você vai gastar mais 15, 20 reais por dia, então fica difícil você manter esse animal para esperar um preço melhor. Então você tem que vender o animal pelo preço que está, porque senão o prejuízo pode ser menor. Então o mercado, ele afeta muito mais o animal que recebe concentrado, que é o boi de confinamento ou semi-confinamento, do que o boi em pastagem, né? A gente tem uma flexibilidade maior.
E a gente também tem o semi-confinamento. O semi-confinamento ele tem essa vantagem em relação ao confinamento, que se o preço do boi está ruim, você pode diminuir a quantidade de concentrado e adiantar o abate, demorar mais para bater esse animal. Você tem uma flexibilidade maior. Se você produzir um pasto de qualidade, você pode trabalhar com menos concentrado. Então, ele é mais flexível, mas os ganhos de peso são menores e tem alguns problemas operacionais também no semi-confinamento, né? Mas também é uma estratégia interessante. E depois vocês vão ver que o custo de produção da arroba engordada não é muito diferente do confinamento, né? Com isso a gente consegue aumentar também o desempenho na seca. Então, naquela época do ano que o animal ia perder peso na pastagem, eu forneço concentrado e vou engordar o animal em pastagem, né? Como a gente dá concentrado, como eu já falei, a gente acaba melhorando o rendimento de carcaça dos animais, né? A gente melhora a disponibilidade de pastagem. Vou mostrar um gráfico depois aqui, que quando você faz o semi-confinamento e você fornece concentrado, dá um efeito substituição. O animal, parte do que ele ia comer de pastagem, ele vai comer de concentrado, com isso ele vai consumir menos pasto e vai sobrar mais capim, você pode aumentar a taxa de lotação e como você aumenta a taxa de lotação naquelas áreas do semi-confinamento, na propriedade acaba sobrando mais pastagens que você vai usar. Então você consegue melhorar a disponibilidade de forragem na propriedade. Você pode trabalhar com animais não castrados, né? Então, às vezes a gente vai numa propriedade, o produtor fala, eu não trato dos animais, mas aí ele tem que castrar o animal para poder dar o nível de acabamento que o frigorífico exige. E esse tipo, o animal castrado, ele tem uma eficiência na conversão bem menor que o animal não castrado. Então, hoje, eu não sei o dado atualizado, mas há alguns anos atrás já era em torno de 80% dos animais eram abatidos não castrados, porque é um animal muito mais eficiente, né? E aumenta a produção por área. Isso aqui é um trabalho de pesquisa que o pessoal fez, eles testaram vários níveis de concentrado. Conforme aumentou o nível de concentrado, melhorou o ganho de peso. Aí ele aumentou o concentrado, aumentou o ganho de peso, porque os animais estavam comendo mais concentrado. Como o animal estava comendo mais concentrado, ele comia menos pasto, então ele pôde aumentar a taxa de lotação. Então ele tinha mais animais na área, com maior ganho de peso. Com isso, ele conseguiu aumentar o ganho de peso por área. Então o semi-confinamento acaba sendo uma estratégia de você aumentar a produção de arrobas por área, né? Então é uma estratégia interessante. Você aumenta a eficiência produtiva, você também aumenta o número de animais abatidos por ano, né? Porque você reduz a idade de abate, você consegue dar melhor acabamento, você acaba tendo uma certa previsibilidade, porque você colocou o animal no semi-confinamento. Se você tem uma ideia boa da qualidade do seu pasto e da quantidade de concentrado que você está fornecendo, seu animal, você sabe mais ou menos o ganho de peso que você vai ter e que o animal vai ter e quando ele vai estar pronto para o abate. E com isso eu libero mais áreas de pastagem para a época da seca, né? Qual que é a desvantagem? Também eu tenho que ter máquinas, né, vagão para tratar dos animais, tudo. E também tem que trabalhar com estoque, tem que ter instalação para poder guardar o alimento, né? Então, tudo isso vai influenciar e aumentar o custo. No semi-confinamento ainda tem um problema maior, que eu tenho que levar a comida até o pasto. Então, dependendo da propriedade, tudo, o vagão anda bastante. Então, além dos problemas operacionais de estragar mais vagão, quebrar mais vagão, ainda você tem um gasto maior de diesel, tem uma limitação de número de animais que você pode tratar por equipamento, né? Então acaba sendo mais difícil. E você também acaba tendo que investir também
nos coxos e nas praças de alimentação para você poder tratar desses animais. Mas é uma estratégia também interessante, né? Aí eu queria saber o seguinte: será que esse ano é viável eu fazer um semi-confinamento? Se é ou não? Então o que eu fiz? Eu peguei o programa de formulação de ração, eu uso o RLM, né? Fiz uma dieta para confinamento e uma para semi-confinamento. E peguei essas dietas e fiz várias simulações para ver a viabilidade disso. Então, a dieta do confinamento, ela saiu com o custo operacional em torno de R$12 por cabeça dia. O animal vai ficar 100 dias e vai ganhar 1,5 kg por dia. Então, joguei lá no RLM, a característica é boi Nelore, com 400 quilos e vai ser abatido com 550 quilos. Aí esse animal vai entrar no confinamento e aí a gente vai ver os números dele, né? E fiz também a mesma coisa no RLM para o semi-confinamento. Então eu peguei um animal, só que eu quis, para efeito de comparação, eu queria que os animais fossem abatidos no mesmo mês, para ter o mesmo valor da arroba na entrada e na saída, né? Então, para o semi-confinamento sair na mesma data que o do confinamento, eu tive que pegar um animal um pouco mais pesado. Então, eu fiz uma simulação aqui com esse animal com 437 quilos de peso inicial. Então, ele vai ficar 100 dias no confinamento também, ganhando 1,130 kg. Está mais ou menos uns 7 quilos de concentrado por dia e um pasto de qualidade razoável a boa. Aí eu peguei essas duas rações, eu sabia o custo delas, sabia o ganho de peso, sabia quantos dias e simulei o que ia acontecer com o meu animal. Então, comparando as duas dietas. Então, eu considerei que os animais iam entrar hoje no confinamento. Então, o animal do confinamento ia entrar com 400 quilos e o semi-confinamento com 437 quilos. Considerando 50% de rendimento, esse animal ia entrar com 13,13 arrobas e esse com 13,6. Sexta-feira, o CPEA, o índice CPEA para sexta-feira, estava R$215,30. Então, eu considerei que o valor desse animal na entrada seria o valor CPEA do dia, que foi sexta-feira, nós estamos atualizando para hoje. Então, esse animal que entrou no confinamento, o custo dele é 2.870 e o que entrou no semi-confinamento, um pouquinho mais pesado, 3.106. Aí hoje eu estava mexendo lá no... Mexendo não, né? Tem 10 mil grupos de pecuária que você recebe mensagem no celular. Aí eu vi os preços do JA da semana passada. Por coincidência, ó, um boi aqui, ó, quase... se vocês pegarem esse peso aqui, ó, esse valor aqui, dividir por esse peso, vai dar mais ou menos R$7,11 o quilo, que foi o que saiu no leilão do JA. É lógico que uma quantidade maior de boi é diferente, né? Mas, quer dizer, que não é um número que está muito fora da realidade, né? E, então, esse foi o preço de entrada do animal no confinamento e no semi-confinamento. Eles vão ser abatidos com 550 quilos, boi Nelore rende 55, mas não rende 55, rende 54 e tal. É que o pessoal que trabalha com alto nível de concentrado, é mais fácil render 55 do que 54. Então, por isso, eu fiz a conta com 55. O ganho de peso, então, no confinamento, 1,50 kg por dia. E no semi-confinamento, 1,130 kg. Com 100 dias, esses animais vão ser abatidos, que vai dar em setembro, mais ou menos lá para o dia 18 de setembro. Eu considerei o preço
da B3 para setembro de sexta-feira, né? Então, ó, o custo da diária aqui seria R$12, aqui R$9,60, então esse boi durante 100 dias vai te custar R$1.200 e esse aqui R$953 de custo. Então, qual que é o custo total dele? É o que você gastou no confinamento ou no semi-confinamento, mais o preço dele na entrada, né? Então, o custo final dele, se você dividir todo esse custo aqui, ó, pela quantidade de arrobas que ele vai ter, ele vai sair por R$ 201,75 ou R$ 202,79. Nos preços de hoje, é viável, né? Então, acaba sendo viável. E aí, o preço se você travar na BMF para setembro, o preço de sexta-feira estava R$ 234,15. R$ 234,15 menos o preço que você gastou, vai dar R$ 32,40 por arroba, vezes 20 arrobas, R$ 653. Então, nessas condições de preço e ganho e custo, é viável tanto o confinamento como o semi-confinamento. O custo da arroba engordada, se você pegar 20 menos 3, dividir 1.198 pela diferença entre as arrobas que o animal tinha na entrada e na saída, vai dar o custo por arroba, que é em torno de 170 a 175, que nessas condições são viáveis, né? Aí eu fiz uma simulação, mas e se a diária for mais cara do que isso? Se a diária for mais cara, nessas condições de preço de entrada e de preço de venda, o confinamento até uma diária de R$18, ele ainda é viável. E o semi-confinamento até uma diária de R$ 15,56, ele é viável. Então, nessas condições, é viável o confinamento em 2024 e o semi-confinamento também. Só que teve um probleminha aí. Nesse ano, a arroba do boi gordo caiu mais que a do boi magro. Aí você pode falar assim, João, mas aí eu não consigo comprar o boi no preço da arroba do boi, eu vou pagar mais caro. Então eu fiz uma simulação aqui, ó, que você pagou no animal para ele entrar no confinamento, esse animal que vai entrar com 13 arrobas no confinamento ou 14 arrobas no semi-confinamento, foi pago R$ 240 na arroba. Esse animal, ele só é viável se a diária for menos de R$ 15 por dia no confinamento e menos de R$ 11,60 no confinamento. Aí você fala para mim assim, não, João, mas tudo muito bonito isso aí, eu vou confinar, mas eu não vou travar na bolsa, porque esse negócio de mercado, essas coisas aí é complicado, eu não quero fazer isso. Aí, quando chegar lá na hora de abater o animal, a arroba está 220, o mesmo preço de hoje, um pouco mais, um pouco menos, depende da negociação. E aí, eu não travei, cheguei lá em setembro, vou vender meu boi em 220. Será que é viável? No confinamento, se a diária for menor que R$ 15,08, ele ainda é viável. E no semi-confinamento, tem que ser uma diária menor que R$ 12,60. Mas, João, eu comprei o boi caro, paguei 240, e quando chegou lá em setembro, o boi estava 220. Aí eu também fiz essa simulação. Aí complicou. Aí, olha a corda. Aí, se a diária for maior do que R$ 12 no confinamento, ou maior do que R$ 9,60, R$ 9,50 no semi-confinamento, é tinta. É prejuízo na certa. Então, quais são os parâmetros que a gente tem que tomar para decidir?
A gente tem que saber quanto custa o meu boi magro, quanto vai sair a minha diária e a minha expectativa de preço futuro. Se eu estou otimista, pode ser que seja viável, mas veja bem, está um ano bem arriscado. A conta da diária de confinamento é custo mais operacional? Tudo Custo mais tudo. Não, depreciação não. E operacional? E operacional sim. Operacional sim. 12? Hã? 12. Com custo hoje. Você lembra, Romulo, quando está lá? Agora, vejam bem, aí tem... então eu vou sair confinando. Não, você tem que ver para as suas contas, para as suas condições, quais são os custos. Agora, pessoal, a minha área não é mercado, a minha área é a área técnica. A área técnica diz o seguinte: se você tiver um boi magro num preço factível, nos custos da diária de hoje, pode ser viável. Principalmente se você travar, estava conversando com o Renato, né? Você até falou a que preço que você fechou, travou. Então, eu coloquei boi em confinamento a 208 mil para produzir. O ponto de equilíbrio os pesos de entrada, etc., seria R$240. Eu acreditava que a roupa tinha tudo para ir a 240 quando eu coloquei, e acreditava que conseguiria fazer uma trava no mercado. Não consegui. Então, estou mandando junto com cada boi quase R$300 de fundo. Tá vendo? O negócio... Só que é custo de boitel, né? Mas a arroba produzida foi uma arroba excelente, né? 209. Foi um negócio bom, foi um negócio... É que o mercado, a gente pode controlar o custo, mas se você não tiver segurança no mercado, tudo isso pode ser lindo ou pode ser uma tragédia. O ano passado, 2023, teve 6 meses de tragédia. Era prejuízo de R$300 a R$1.000 por boi. Esse ano já inverteu. No primeiro semestre já foi mais favorável. Aí, eu não entendo, eu não sou do mercado, eu sou técnico. Mas a gente acompanha a B3, né, o que eles vão falando, e lá quem está na B3 são pessoas que acompanham o mercado. E o que eles estão falando lá na B3? Eles estão falando o seguinte, que eles acham que para o segundo semestre os preços vão ser melhor que para o segundo, que para o primeiro. Para o segundo semestre os preços vão ser melhor. Opa, então beleza, né? O preço no segundo semestre vai ser melhor, eu vou fechar agora, vai dar. Só que eles também acham que a coisa vai piorar. Porque, olha só, isso aqui, ó, os últimos 60 dias, o preço do boi para outubro, nos últimos 60 dias, houve uma tendência de queda. Mas foi 60 dias. Não, para 15 dias também. Hoje subiu bem, viu? Hoje eu não vi. 2,51%. Quanto? 2,51%. Mas quanto está hoje o boi para outubro? 2,43, acho que é. Então, 243, ó, sexta-feira fechou a 238. Então já despiorou. E só com a conta passada lá no confinamento, eu faço uma conta um pouco séria. Lá atrás eu vi que você colocou que você ganha 1,5 kg de carne por boi dia, certo? Certo. Durante 100 dias. Pessoal, Durante 100 dias lá, vamos falar, você vai produzir, são 150 quilos
certo? Certo. Não é de carne. Isso. Né? Então, de carne, vamos falar, vai dar 5 arroba e alguns quebradinhos. Num custo lá operacional que você colocou de 12 reais. Isso. Né? Se você for pegar na arroba de 220, vamos falar assim, né? Se você for pegar o que você ganhou, eu acho que ele não chega a cobrir lá os gastos. Mas só que o confinamento, eu concordo com você. Só que o confinamento, ele tem uma conta que você agrega, que é o rendimento de carcaça do boi magro para o boi gordo. Não, isso considerando acima de 5%. Mas, assim, se for menos o rendimento... Daí que o ferro vai entrar, né? Por quê? Porque, na verdade, o que é importante no confinamento é o ganho de carcaça, né? Que é o que você vende. Mas para boi Nelore, isso aqui não é muito difícil, não. Não estou falando do rendimento da esteja errado. Eu acho que um boi, uma qualidade boa, miseravelmente, tem que render 55% no confinamento, né? Mas eu estou dizendo assim, mesmo considerando com esse ganho, com a porcentagem, o que você vai produzir em carne, o que você gastou na tua diária lá em pontos. Veja bem, Thiago, você está certo, mas não é assim que a coisa funciona. Porque assim, você vai comprar esse boi aqui nesse preço, você vai gastar isso e vai vender ele por 234,15 vezes 20,2. Isso é o que você vai acontecer na prática. Aquela arroba, aquela diferença, você ganha esses 13,3 arroba aqui, que você considerou um rendimento de 50%, lá no final, essas 13,13 arroba, elas vão estar no bolo total desse boi aqui, e vai virar 20,17. Você vai ter um ganho de arroba. Quanto? 5 vezes, dá 20 quilos aí que você ganha no mínimo. Então, 20 quilos? 20 quilos em 100 dias dá 200 gramas por dia. De carcaça que você ganha. Porque justamente ele ganhou 1,5 kg, mas não é de carne. Não. Né? Daí você considerando lá o custo que você teve lá de engorda, lá de R$1.200, você pega lá, vamos falar, você vai ganhar mais de 5 arroba e meio, vamos falar. Certo? Nesse gráfico, se você mesmo simulou, se você for pegar no valor do preço da arroba R$220, tem que falar, você está de 5 reais. Não, mas... 5 arroba e meio, é isso? Não é isso? Dá R$1.200. 5 arroba. Aí você deu um lucro ali de boi por arroba lá de R$32. Mas olha só, é que eu considerei o seguinte, eu entendi a sua conta, mas veja bem, no confinamento ou no semi-confinamento, a conta é a seguinte, você vai pôr um boi de 13 arrobas e vai vender um de 20, você ganhou 7 arrobas. Mas não ganhei 7 arrobas, eu ganhei só 5. Mas você ganhou por causa do rendimento. A hora que você vai vender lá no final, você entendeu? Aquele boi, ele agregou aquelas arrobas no final. E tem... Você entendeu? E o tempo. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você compra um boi magro, e você põe ele na engorda, você vai ganhar o rendimento dele, porque você vai comprar um boi magro, você sempre vai fazer a conta de 50%. Mas você vai ganhar durante a engorda, até você vender ele, você vai ganhar mais 4% de rendimento naquelas arrobas que ele já tinha. Isso é um ganho que você ganha no confinamento, você ganha no semi-confinamento e você ganha no pasto também. É uma coisa que... No pasto você também ganha, porque você compra lá um garrote desse valor aqui. Aí você não vai vender com 55, vai vender com 54, 53, mas você também vai agregar esses 3 em todas as arrobas do boi. E é a diferença. Agora, a conta que a gente tem que fazer é o seguinte, é se no final aqui, se no final aqui você está ganhando. Que é o que o Renato falou. Na conta do Renato, nesse lote dele,
Aqui deu menos 300. Que é o que vai acontecer, por exemplo, numa situação dessa aqui, nessa situação aqui, se você tiver uma diária cara, por exemplo, aqui, se você pagar 240 na arroba inicial desse animal e vender lá no final por 220, esse animal aqui, se a diária custar aqui em torno de R$16, você vai perder R$200 por boi. Então, o que vai influenciar lá na frente, se você vai ter lucro ou não, é quanto você pagou no boi ou quanto seu boi está te custando. Às vezes é melhor vender o boi magro e ganhar a recria. Às vezes é melhor engordar. Se eu vou engordar, eu tenho que fazer duas contas. Eu tenho que saber quanto vale o meu boi, quanto vai me custar a engorda, e se lá no final, se eu travar, eu sei quanto eu vou ganhar. Se eu não travar, até onde eu suporto correr esse risco, né? De repente, por exemplo, hoje está 242, né, Gustavo? 245 reais, já muda tudo as contas, né? Mas aí, se a gente colocar na conta exclusiva de R$11, falando 330, você diluir esse preço até chegar no garrote de 240 ou 230, você acha que o cara está conseguindo diluir esse preço para entrar no 230? Não, aí é uma outra conta. É uma outra conta. Aí você tem que ver se você vai conseguir, dependendo do seu custo de recria, se você vai conseguir produzir esse animal. João, eu queria chamar a atenção para os 3 pontos aí. Você pode voltar naquela conta, por favor? A coisa é um pouco não, bem pior do que isso. São contas que a gente só vê o dia que você leva tem um problema e você vai tentar resolver o problema. Vamos lá. No semi-confinamento, você não colocou o custo do pasto. Coloquei 60 reais por cabeça mês. Tá. Então, tá bom. O valor da terra? O valor da terra não. Esse negócio do valor da terra é uma outra discussão. A gente pode até... Não. Só um parênteses aqui, Só um parênteses aqui. Não, só um parênteses. Se vocês pegarem o IEA, a Embrapa, todo mundo que faz custo de produção, tem o custo operacional, tem o custo operacional total e tem o custo, que é o custo operacional que você põe a depreciação. A hora que você põe a depreciação, pode esquecer. Mas o que eu penso disso? Eu penso assim, todo produtor que é proprietário da terra, ele tem 2 negócios. Um é um negócio imobiliário e um é um negócio pecuário. Certo? Agora, a pecuária muito boa, mas muito boa, dá 4% de retorno ao ano. Então, o que você tem que fazer? Tem que vender a terra. Então, por que o cara fica com a terra? Por causa do negócio imobiliário, que é mais rentável que isso. Até o Juliano, em março, quando ele falou lá o negócio, o que acontece? Eles têm dados lá estatísticos, né? Que sempre a terra, ela acaba dando IGPM mais alguma coisa. Elas ficam um tempo parado, depois outra época sobe. Então são 2 negócios, o imobiliário. Agora, se você fizer a conta, nem cana paga a terra. Pode fazer a conta aí, uma puta renda da cana. Se dividir o valor lá pelo patrimônio, também não dá 5, 6% ao ano. Se você aplicar o dinheiro, dá mais. Então vejam bem, você tem que fazer a conta do negócio que você tem naquela atividade e ver o custo de oportunidade que você tem. Como a gente trabalha com pecuária, a gente vê o custo de oportunidade da gente trabalhar com pecuária. O confinamento, se der R$600 por ano, é viável? É ótimo. E se der 300 de prejuízo, tem que sair fora.
Mas o que eu quero passar para vocês é justamente isso. Antes de você resolver tratar os animais, quanto custa o seu boi que vai entrar no confinamento? Ah, vai custar X. Quanto é a sua diária? É Y. X mais Y dá tanto. Vale a pena arriscar? Ou não? Entendeu? Só que são dados conhecidos. Se você tiver, vamos dizer assim, um pouco de organização contábil, você sabe quanto custou o seu boi e você sabe quanto custou o boitel, ou o seu confinamento, ou o seu semi-confinamento. Então, você usa isso para tomar as suas decisões. E a B3, ela é uma ferramenta que está aí para a gente usar. Não é fácil, é complicado. Por exemplo, o Renato acabou de dar um exemplo. Ele fez as contas, estava tudo certo, né? Ia travar 240, ou empatava ou ganhava. E não conseguiu fazer. Só que, ó, vou mostrar para vocês um dado. Depois, eu tenho um dado aqui, eu vou mostrar para vocês, que o pessoal, esse ano em particular, está acreditando mais que o boi, infelizmente, né, vai abaixar do que vai subir. Tem mais contrato na B3 esse ano, trava de baixa, put, do que teve o ano passado, o dobro. Então, quem está lá no mercado está apostando na baixa. Se eles estão certos, eu não sei, porque também tem gente apostando na alta. Depois, eu tenho esse dado aqui, eu vou mostrar para vocês. Por coincidência, eu vi esse dado hoje, resolvi trazer para vocês. Mas o que eu quero falar é isso aqui, ó. Você tem um parâmetro para saber qual é a diária que é viável para você tratar dos animais. Às vezes, você vai ter que tratar, não porque você quer, porque você não tem pasto, porque você não tem uma condição lá na propriedade. Aí você tem que procurar ver quais estratégias. Às vezes é melhor vender, às vezes é melhor eu tratar, às vezes é melhor um proteinado de alto consumo. Aí você tem que ver qual estratégia você vai ser mais adequada. Mas o que você precisa é saber qual é a diária que viabiliza o meu negócio. E se não viabiliza, eu tenho que ver qual estratégia eu vou usar. Vou sair dos bois, vou vender. Então é isso que a gente tem que pensar. Eu não sou especialista em mercado, mas andei dando uma pesquisada na B3, né? Igual eu estava falando para vocês, o pessoal da B3 não está muito otimista, não. O Gustavo deu uma notícia boa aí, mas eu fiz a conta até sexta-feira. Então, o pessoal, até sexta-feira, na média, estava achando que o preço para outubro, não é que ia ficar ruim, ia dar 220, mas de 245 que chegou, voltou agora, né, Gustavo? Ele estava sexta-feira a 238, ó. Na média, o mercado está apostando numa baixa, certo? É tragédia? Não, ainda paga as contas. Certo? Mas não é aquela maravilha que a gente queria, né? Isso aí também tem um pouco do reflexo. Tem muito do preço na B3, que o cara acha que está ruim agora e acha que vai piorar. Então ele aposta que no futuro vai estar pior. Então ele não faz contrato. Então existe uma correlação aqui, ó. Isso aqui é o preço do CPE de 60 dias e o preço do boi para outubro, média dos últimos 60 dias, ó. Quanto pior o preço no físico, pior o preço futuro. Quanto melhor o preço no físico, mais otimista o pessoal é no futuro. Então, o que a gente tem que observar? Se por um acaso eu quiser fazer uma trava, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar o mercado físico. Se de repente o mercado físico der uma reagida, é a hora de eu travar o futuro. Então, não é que isso vai acontecer em 100%, a correlação é baixa, ó. Mas é um negócio que ocorre. Então, por exemplo, se eu decidir que eu vou travar, eu tenho que ficar acompanhando o mercado e o mercado físico,
que é o preço do boi hoje, ele reflete no preço futuro da bolsa. Então, às vezes, pode ser um indicativo do momento de eu fechar a minha trava. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar nisso, né? Ah, isso aqui, ó, que eu estava falando, ó. Coincidentemente, eu nem ia trazer esse dado, mas hoje à tarde eu estava lá zapeando lá, aí achei esse dado. Olha que interessante. O número de contratos de put em junho do ano passado, ele é metade, ó, era em torno de 20 mil contratos, e hoje tem mais de 40 mil contratos. O que isso significa? Significa que tem muita gente apostando na baixa. Ele falou, ó, não é que ele está apostando que vai abaixar, ele está falando assim, ó, eu preciso me precaver que pode ocorrer uma baixa. Então tem mais gente esse ano utilizando essa ferramenta de proteção. Não é que tem mais gente acreditando que o boi vai abaixar, é mais gente falando assim, ó, eu preciso me proteger, se o boi abaixar, o prejuízo não vai ser tão grande. Então, ó, eu tenho 40 mil contratos de put, de seguro de preço, se o preço do boi cair, eu estou garantido. João, mas eu acho assim, muita gente se protegendo, né? Mas eu acho assim, muita gente com uma operação concreta, porque sim, esse foi de 240 que tem quebrado lá em setembro, ele me dá já uma margem de 5-6% ao mês, diante das minhas compras que eu tenho feito no passado e tudo mais. Mas, então assim, eu vejo que, eu acho que o negócio da bolsa é assim, você vê que dá margem, você tem um lucro naquela operação, você vai lá e trava. Porque se subir, você vai ganhar no físico, você vai ganhar no balcão e vai ganhar mais no dinheiro. Ó. Mas eu acho que o problema não tem que parecer isso aí. Tá dando, eu quero um lucro maior, estou esperando para uma vez, né, até muito mais. Eu falo assim, essas travas, eu acredito que não é assim. Eu acho que pensa assim, o cara está com 230, 40, esse aumentou esse ano aí. Mas então, dobrou o número de contratos. Sim. Ele já está dando lucro, tem gente que está ganhando lucro. Não, isso aí é o que o Renato fez. O cara fez a conta. Mas não travou, eu acho assim, se você segue a bolsa, mas não opera nela, não adianta nada. Não adianta nada. Sim. É só especular. Exato. Então, esse dado aqui, ó, é da carta pecuária. Esse cara da carta pecuária, ele tem uma estratégia que é muito interessante, que é o seguinte, ele trava o custo dele. Vamos supor, a arroba está 244,80, 245 para outubro, mas o custo dele de produção é 200. Ele vai lá e trava o custo. Por quê? Porque a hora que ele vai pagar a put, que é o seguro, tipo de um seguro, você paga X reais por contrato lá, 330 arrobas, paga X por arroba. Como ele trava só o custo, é uma arroba mais barata, então o seguro é mais barato. O seguro de uma Ferrari é muito mais caro que o seguro de um Fusca. Bom, Fusca hoje é raridade, às vezes não é tão barato assim o seguro, mas vamos dizer assim, um carro médio aí. Aí o que acontece? Ele diminui muito o custo dele de put, de trava na bolsa. Então, em vez dele pagar 5, 6 reais, ele vai pagar 1, 2 reais. Esse dia ele publicou um dado lá, ele mostrou lá uma série de oportunidades, você com 50 centavos por arroba, ele travava o custo dele. Ele estuda a bolsa todo dia, né? Mas, veja bem, o que a gente quer passar isso aí que o Daniel falou muito bem, é que é uma ferramenta que está aí, não quer dizer que você precise usar, mas se você usar, ela vai te dar uma segurança de pelo menos você não tomar prejuízo. E se você fizer como o Rogério Goulart, você nunca toma prejuízo, porque ele todo ano, se ele confinar 100 boa, ele trabalha com semi-confinamento. E é bastante, ele é assim, relativamente grande, ele
trata de bastante animal. Ele não toma prejuízo, porque ele vai lá, trava 50 centavos, R$1 por arroba e garante o custo dele. Se o boi abaixar, ele empata. Se o boi subir, ele vende no físico, não exerce o seguro dele. Então é uma estratégia interessante. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que tem mais gente fazendo isso. Um pouco, eu acho que é pelo que aconteceu o ano passado, né? Muita gente tomou prejuízo no confinamento ano passado. Foi 6 meses de tinta. E aí, o que o cara está fazendo? Ele está fazendo a trava para, pelo menos, não tomar prejuízo. E tem gente, ó, também que está apostando na alta, né? Mas é menos, ó. Então, é uma estratégia interessante. Tinha um dado do Rogério também, que eu acho que ele colocou que a maioria das pessoas físicas, né, estavam apostando na baixa, né, e empresas e os estavam fora do mercado. Mas, assim, eu não sei o que dá pra gente enxergar disso, assim, o CPF apostando na baixa, se o cara tem muito boi para entregar ainda, ou se é só um medo mesmo. O Rogério Goulart, ele tem um dado muito interessante, esse que o Daniel está falando. Ele olha todo dia na bolsa. Na B3 tem quatro tipos de pessoas que operam: bancos, fundos, frigoríficos e o produtor. E ele observa, só que ele não é produtor, fala pessoa física, né? Ele observa como que cada segmento está se comportando. Aí ele fala assim, ele publica lá na Carta Pecuária, ela fala, ó, os bancos e os fundos estão apostando que o boi vai subir, só você está achando que vai abaixar, então presta atenção, então você vai... então ele dá umas dicas bem interessantes assim de você... o que os diferenciam. Agora eu acho que o produtor, aí é opinião, aí cada um faz o que quer, mas a minha opinião é que o produtor ele tem que enxergar a B3 como um seguro. Eu vou lá, faço ou não faço seguro? Eu faço seguro do meu carro, eu faço seguro da minha casa, eu faço seguro do meu negócio, eu não vou fazer seguro de preço para garantir que eu não vou ter prejuízo. E essa estratégia do Rogério Goulart é bem interessante, porque é uma put baratinha. Por quê? Porque como ele faz por um preço baixo, da arroba baixo, só o que cobre o custo. Cobriu o custo, para ele tá pronto. Então, acaba sendo barato, não onera muito, porque a hora que a gente faz a conta, é 50 centavos, R$1 por arroba, mas aí são 1.000 arroba, então começa 10.000 arroba, aí começa a ficar meio complicado, né? Mas é uma estratégia bem interessante para diluir o risco, né? Para a gente não... Aí eu peguei alguns dados aqui, aí eu falei assim, às vezes a turma desanima, eu vou ver se eu levo alguma coisa que pode transmitir um pouquinho de otimismo. Rapaz, uma hora eu vi um dado que transmitiu otimismo, dali a pouco já vinha uma cacetada, rapaz. Mas, por exemplo, isso aqui é um dado otimista. O preço do boi, nesse ano, ele caiu 15%. O frango subiu 18% e o suíno 8%. O que isso significa? Significa o seguinte, o que esses dados estão dizendo para nós? Estão dizendo o seguinte, as carnes alternativas ficaram mais caras do que o boi. Então pode ser que o consumidor acaba consumindo um pouco mais de carne, alivia, porque o problema hoje todo é super oferta. Então a gente, se o consumidor acabar querendo aproveitar esse preço menor do boi e aumentar o consumo, vai desovar mais carne e isso pode ajudar. Só que aí aí é o que eu falo, o dado negativo, né? O preço que caiu do boi não foi repassado para o consumidor. Então caiu o preço para o consumidor, caiu. Isso aí, quem vai no supermercado, quem está comprando carne, sabe que caiu, mas caiu menos do que o que caiu o boi. Infelizmente, a gente está tendo... Mas é um dado interessante, as carnes alternativas, né, estão mais
caras do que subiram mais que a carne bovina. Então isso favorece o consumo de carne. Outro dado também interessante aí, né, é que o consumo de carne o ano passado foi um pouquinho melhor e há uma tendência esse ano de ser um pouquinho melhor. Para quem está tendo uma super oferta, é um dado assim que pode ajudar, né? O que está bombando mesmo são as exportações, né? Então, isso aqui, ó, azul, é 2024, né? Estão batendo recordes, né? Então, a gente está exportando bastante. Isso aí, quem está ganhando são os frigoríficos, são os exportadores. Mas isso está tirando gado daqui de dentro, se não era para estar pior do que o que está. Então, isso, no fim, é um dado, assim, positivo. O ruim é que o preço em dólar caiu, né? Então, se tivesse ainda aquela expressão lá, né, podia ajudar um pouco mais o mercado. Só que caiu, mas está estável e o dólar está subindo. Então, então, vamos dizer assim, o mercado externo está positivo, porque as exportações estão aumentando, o preço parou de cair, mas como o dólar está subindo, então acaba favorecendo, né? Então é um dado interessante, né? E por fim, a conclusão que a gente chega é que não dá para adivinhar o que vai acontecer no mercado. A gente tem que se proteger e usar as informações que a gente tem na mão, né? Eu sei o preço do boi magro e eu sei o custo da minha dieta, isso eu sei. Então eu vou fazer a conta de quanto vai me custar produzir aquela arroba. E aí eu vou ver que preço eu consigo para pagar esses custos. Então, se o preço for um preço interessante, aí eu fecho os animais. Se eu achar que não é interessante, que é muito arriscado, aí eu tento vender o boi magro. Agora, se todo mundo quiser vender o boi magro, aí vai ser complicado porque não vai ter comprador, né? Aí o preço do boi magro vai ser tão baixo. Então mas isso aí são as coisas que fazem parte do mercado. Uma coisa interessante aqui, que é ruim por um lado, mas vamos dizer assim, é bom por outro, né? É que o bezerro está caindo menos que o boi, né? Aí a turma acha que isso é um indicativo de que a gente pode estar tendo uma mudança de ciclo. O que vai ser ruim, porque o bezerro vai subir e quem não cria vai ter problema, né? Por outro lado, vai ser bom, porque nós vamos ter uma inversão do ciclo e aí o bezerro puxa o boi, né? Então a gente... Mas não está fácil. Vamos ter outro ano difícil aí, né? Mas... Falou do ano ou o resto do ano? Não. Não nem quando? Outro ano é até julho. Outro ano é... Não, eu nem acho. Ó. Outro ano é... Não, assim... Mais 12? Veja bem. Se você for analisar, teoricamente é para o segundo semestre ser melhor, né? Por quê? Por causa de uma série de indicativos. O preço do bezerro caiu menos, então isso pode influenciar um pouco no abate de vacas, que é um aumento de oferta. O negócio está muito apertado. Pode ser que o número de animais confinados que a turma está esperando aí, o pessoal otimista é 7 milhões de cabeças, seja um pouco menos. Então tem tudo, as exportações estão bombando. O dólar está subindo, isso pode aumentar a margem, né? Então então a gente, vamos dizer assim... Não faz muita conta. Então... Mas o que a gente tem que pensar é que
tem que apertar os custos, né? Menos consultoria, né? E livro. A Denise falou que não posso esquecer de falar que quem não comprou o livro, que a gente trouxe alguns livros, porque da outra vez eu esqueci. Pessoal, eu só queria agradecer a presença de todos e agradecer os nossos apoiadores, né? A Soesp, a Liane Veículos, Boitel Chaparral, a Premix, Raça Forte, Raposo Pneus. Vamos fazer um sorteio. A Leinosul, GPB, a Ferticel, a Coima, a De Carvalho, John Deere, Cicobi, Credivale, Bolos da DEI e GPS.